E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo. Estamos estudando o capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura. No último programa, nós conversamos sobre a resposta de Dona Laura para o ministro Genésio, dizendo para ele que agora, com essas novas ideias que ele transmitiu para ela estava mais convencida, não é? E ela estava mais animada e ela realmente já estava ciente de que a nossa mente é um verdadeiro campo de luta. Nós demonstramos isso porque o André Luiz vai desdobrar esse assunto da luta que existe no campo mental de nós para conosco mesmos, mas também a luta que a gente trava com os pensamentos dos outros. Nós comentamos os ensinamentos que o instrutor Aulus dá no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19, que se chama Dominação Telepática. A gente viu que toda vez que a gente pensa, a gente cria uma forma pensamento, porque o pensamento são as nossas ideias revestidas. E nós podemos, no caso, pensar no bem ou pensar no mal. E tudo que a gente pensar com insistência vai tomar uma forma. E o exemplo que a gente leu, no livro Nos Domínios da Mediunidade, a Anésia, que ela estava com muita raiva da amante do marido, e ela vitalizou tanto esse pensamento que ela vivia em briga mental com a forma pensamento da amante. E a Teonília, que é amiga espiritual lá da família, estava preocupada com a saúde física da Anésia, porque ela já estava ficando doente por conta desses pensamentos, de vingança, estava fazendo com que ela adoecesse. Ela estava realmente fisicamente abalada. E a Teonília, ela pede ajuda ao Aulus, que vai lá, desdobra a Anésia e vai conversar com ela, explicar que ela tem que, de alguma maneira, compreender que tanto o marido quanto a amante estão desequilibrados, estão, entre aspas, doentes moralmente, porque ela está passando, as filhas têm que trabalhar muito cedo, porque está faltando dinheiro em casa, a mãe dela está doente, uma série. Foi isso mais ou menos que a gente conversou. A gente conversou também que o contrário existe, que a gente deu o exemplo das visualizações terapêuticas feitas pelo Divaldo Pereira Franco, para ajudar as pessoas, para modificar o campo mental. Quer dizer, isso é um assunto tão importante para a nossa vida no dia a dia, porque muitos de nós, como a gente leu lá no final desse capítulo, muitos lares, eles vivenciam verdadeiras batalhas mentais. São brigas entre pensamentos diversos, que às vezes não... Porque às vezes a gente tem ideia, porque a pessoa não briga, não grita, não se manifesta verbalmente, que ela está em paz por dentro.
não é? A gente vê que muitas das vezes isso pode não acontecer. As pessoas podem ficar caladas, mas mentalmente estão no duelo. E isso adoece. É isso que a gente não pode perder de vista. Que todos os nossos pensamentos, todas as nossas ideias, dependendo da intensidade que a gente as conduza, né, elas podem realmente ter uma força tão poderosa que vão prejudicar a nós mesmos, né? Então foi isso que a gente conversou no último programa e hoje nós vamos continuar a leitura a partir do parágrafo 21, né? Começa assim: Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, olha, vai continuar, né? Tal a importância das nossas ideias e dos nossos pensamentos na nossa vida. Ele vai continuar o assunto. Dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É o tal ser lá do Albério, lá do capítulo 1, nos domínios da mediunidade. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. Tereza, quando ele fala assim, dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 16, capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. No item 16, Allan Kardec vai colocar, Allan Kardec coloca o seguinte trecho que a gente pode analisar do que o Genésio, o ministro, está dizendo assim. Está dizendo que cada ideia é uma entidade à parte. E a gente tem que tomar cuidado, porque é vigiar, né? É o que Jesus nos recomenda, vigiar e orar. E ele diz assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Então, a ideia materialista que começa, às vezes, na incredulidade pelo que a gente está vendo, do sofrimento que acontece em torno de nós, que sempre houve na Terra, porque é um planeta de expiações e provas. E aí, a partir dessa incredulidade, por que aconteceu isso com fulano, com o cricano? Por que é aquilo que está também aqui no Evangelho que Kardec coloca, se fosse um homem de bem teria morrido? Por que fulano morreu e o outro ficou? Por que essa tragédia? Por que as crianças morrem desse jeito? Por que tanta doença? E aquele questionamento, né, sem procurar uma razão lógica, sem a falta de confiança em Deus, começa a nos dar uma ideia materialista. O materialista, ele não surge de uma hora para outra. Ele vem cultivando isso através, às vezes, das encarnações. E isso pode levar a uma covardia moral, que é o que o Kardec está colocando aqui. O que é covardia moral? É não enfrentar o problema, não confiando em Deus. E mais adiante, complementando o raciocínio, no item 17 do mesmo capítulo, Allan Kardec coloca que o Espiritismo produz, sob esse aspecto, um resultado positivo e decisivo. Ele apresenta-nos os próprios suicidas, informando da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. Por que a gente está falando isso aqui? Poxa, vocês estão falando de suicídio? Porque é um grande mal que nós estamos enfrentando nesse século. Porque a ideia é uma entidade à parte, como ele está dizendo aqui. E a ideia materialista de que tudo vai acabar, porque tudo realmente é ruim, e falta de confiança em Deus, dizendo que Deus não existe, isso começa aos poucos. Essa entidade à parte, ela começa a crescer aos poucos dentro da gente.
E muitos espíritos querem que isso aconteça conosco para nos prejudicar. E a gente tem que vigiar isso, não é? Eu, lendo esse parágrafo, eu me lembrei de uma situação que aqui no livro Nosso Lar a gente já estudou. Vocês lembram? No capítulo 29, a visão de Francisco. Francisco foi um espírito recolhido, não é, lá do umbral pelos samaritanos, e ele está na enfermaria e ele começa a gritar pela Narcisa porque o monstro está vindo, o monstro está vindo. Esse monstro é a forma pensamento do Francisco. Ele estava desesperado porque ele estava preso ao cadáver e sentiu toda a decomposição cadavérica. Então, ele, com essa ideia fixa, que a gente não viu que a ideia é um ser à parte, ele está dizendo que é um ser à parte, o Albério disse que as nossas ideias são um ser, né? Então, ele, com essa ideia fixa lá no desespero e pela valorização excessiva que ele deu ao corpo físico, ele criou essa forma pensamento que é o próprio cadáver dele, que ele chama de monstro. A gente tem esse exemplo aqui no Nosso Lar também. E o monstro parecia atacá-lo. Ele fica muito desesperado porque ele está achando que o monstro quer atacá-los, né? E aí a gente vê que dentro de nós, dentro de todos nós temos essas ideias seres. Então, vamos dizer assim, nós temos dentro de nós as ideias de perversidade, de bondade, de beneficência, de maledicência. Então, paralelo àquela história que a gente contou aqui dos 2 lobos que habitam dentro do ser humano, as ideias que a gente alimentar, essas vão ficar fortes. Então, como ele diz aqui, se a gente nutrir ideias do bem, né? Se a gente alimentar as ideias que são do bem, essas ideias constituirão nossos exércitos de defesa contra o mal. Agora, se ao contrário, a gente alimentar as ideias, como ele coloca aqui, do mal, se a gente der essas ideias que vão vencer, que vão predominar na nossa vida. Então, olha só, a gente tem que ver, né? A gente sempre toca nesse assunto aqui, mas é um assunto importante. Toda vez que a gente abrir as nossas redes sociais, a gente está recebendo ideias. E aquelas ideias que aparecem para nós no Instagram, no Facebook, no Twitter, seja, né? Essas ideias que vão aparecer, vai depender de nós querer focar nelas ou não. E focar é sinônimo aqui nesse contexto de alimentar. Então, se a gente replicar essa ideia, compartilhando e falando, a gente está alimentando, a gente está fazendo com que essa ideia ela cresça dentro, não é? Então, a gente tem que fazer um exercício para trocar essas ideias. Quando elas surgirem para a gente, né? Surgirem espontaneamente a nível de intuição ou né, bagagem nossa mesmo, porque a gente tem uma bagagem aí muito atrapalhada aí do passado. Então, quais são os recursos que os espíritos nos orientam a fazer? Primeiro, orar. Pedir a Deus que nos ajude a trocar de ideia, né? Procurar ler, fazer uma leitura edificante, abrir uma página, ler o Evangelho, ou então ver um filme, né? Não, eu queria me distrair com um filme. Procurar um filme, mas um filme que tenha um conteúdo que vá nos elevar. Não vai ver filme de terror, não vai ver filme de suspense, coisas que vão deixar a gente uma mais... comédia para rir? Uma comédia, né? Algo que vai distrair, isso, que vai,
né? Porque os espíritos dizem que a gente pode trocar, a gente pode se esforçar para trocar as más ideias pelas boas ideias. Então, é o que o ministro está dizendo para ela. Olha, se você pensar no bem, isso vai ajudar você a se defender contra o mal. Mas se você só pensar em coisas, né? Coisas equivocadas, desequilibradas, pensar em maldade, maledicência, você vai estar construindo, dando mais força, como ele fala aqui, aos nossos inimigos verdugos. E a ideia vem da onde, né? Da parte do corpo. Ela surge da onde? Da cabeça, do cérebro, né? Da ideia, do coração, que é o sentimento. A gente raciocina. Aí se veste isso. de E o pensamento. que protege a cabeça? Um capacete. Então, no sim, livro Vinha um de Luz, é um né? simbolismo. Em carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz assim: tomai também o capacete da salvação. E aí é o título da página que o Emmanuel comenta a partir desse versículo de Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 6, o capacete. E ele fala assim: se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta, porque a gente tem que raciocinar. Aí, mais adiante, ele diz assim: a cabeça não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la e defendê-la. Nos momentos bélicos, o soldado preserva através de recursos especiais. Mas na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizando na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo. Olha o otimismo aí de novo. Sincero, não é? Então ele pede, terminando: teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável. Porque tem que ter muita coragem para a gente não responder na mesma altura. Tem que ter muita coragem para a gente não revidar uma ofensa. Tem que ter muita coragem para não guardar mágoa. E vai por aí afora. E continuando, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. Todos nós encarnamos para a luta. Nós estamos lutando. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo através de todos os flancos. Então, todos os flancos, todos os lados. Defende a tua moradia interior, né? Examina o revestimento defensivo que vens usando de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Então é muito legal esse ensinamento do Emmanuel, está no livro Vinha de Luz, capítulo 140. Eu não sei porque quando eu estava estudando esse parágrafo, eu me lembrei muito de um livro que foi escrito por Teresa d'Ávila, né, que é uma doutora, considerada uma doutora da Igreja Católica. Ela tem um livro chamado Castelo Interior, que ela escreveu, em princípio, para as suas freiras, suas irmãs freiras. E eu lembro do Divaldo uma vez comentar que nesse livro ela falava que porque é um castelo e ele tem andares. E o último andar realmente é a tua sublimação enquanto espírito. Mas fala lá nesse castelo que no começo da tua espiritualização e tem um paneleiro, um homem que vive batendo panela para te distrair, para te... não é? Porque aí eu estava fazendo uma associação, não sei se é cabível, mas achei que fosse, que são essas ideias que a gente traz de nossas reencarnações pretéritas, que se juntam às ideias, né, da nossa sociedade um tanto quanto materialista, e aí é uma batalha, eles têm toda a razão em dizer que a gente realmente
e vivemos essa batalha mental constantemente. É como Paulo dizia, é a briga do homem velho com o homem novo. Quando ele fala que o bem que eu quero, esse nunca aparece, mas o mal que eu evito está toda hora na minha frente, né? Sempre se me apresenta. É essa briga que nós... Por isso que nessa época, né, em que vivemos de transição planetária, essa mudança evolutiva aqui das condições do nosso planeta, nós vivemos então realmente uma verdadeira guerra mental. A gente vive uma guerra de ideias, é uma luta que a gente tem que ter diária, né? Uma batalha diária conosco mesmo, não é com ninguém, né? Um raciocínio que a gente tem que ter, os espíritos dizem, para a gente auxiliar nesse combate que Paulo fala, do bom combate, e utilizar esse capacete de proteção que ele fala, nos salvando de todas as influências que vamos receber de todos os lados, sempre, nós raciocinarmos na justiça das aflições. Toda aflição que nós passamos, ela tem uma causa justa. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Allan Kardec coloca isso, justiça das aflições, porque ele fala que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, se nós estamos no combate, né, um bom combate, perdendo um dia, ganhando o outro, perdendo e ganhando, o importante sempre é não desistir, nós estamos combatendo aflições, porque se combate uma aflição. Quem não tem aflição não está combatendo, não está aflito. Mas essa aflição tem uma causa justa do passado, muitas vezes é do presente, porque no mesmo capítulo Kardec separa causas atuais e causas anteriores das aflições. Mas as atuais, se a gente analisar bem o que ele diz aqui, elas são decorrentes de um comportamento nosso que já vem de antes, repetido. Então a aflição sempre tem uma causa justa, causa que nós plantamos anteriormente, que estamos colhendo. Então isso já auxilia o raciocínio de que nós não somos vítimas. Nós somos vítimas de nós mesmos, aí sim, mas não somos os coitadinhos e vítimas, não somos de jeito, ninguém é assim. Temos o dever de auxiliar o próximo, sim, mas o próximo que nós auxiliamos, ele é vítima dele mesmo, mas cabe a nós o dever de auxiliar, é o que Jesus nos dá a oportunidade, porque quando chegar a nossa vez, nós vamos gostar de ser auxiliados, não é? Isso é um bem para nós. Então, a justiça das aflições, ela nos faz, esse termo, colocar isso no nosso pensamento, nos ajuda a raciocinar melhor. Isso, então vamos continuar. Vamos ler só mais um pouquinho, mas não vai dar para comentar, porque já estamos chegando ao final do programa. A essa altura, o funcionário das contas observou. Esse funcionário das contas é aquele que chegou, né, com as anotações de todo o trabalho realizado por Dona Laura na colônia Nosso Lar. Porque ela tem milhares e milhares de horas, não é, que contam a favor dela, para a ajuda que ela vai receber para a próxima reencarnação. Gente, não é 1000 horas, não. São milhares e milhares de horas, né, de benefício à colônia. Meu Deus. Né? Porque a gente já viu aqui que... E ela cuidava de criança, porque ela mesma disse para o André Luiz que quem cuida de criança ganha bônus oro dobrado ou triplicado. E ela cuidou de criança. Então, ela tem bastante horas e a gente vai ver realmente que isso vai ajudá-la muito na próxima existência. Mas isso é um assunto que a gente vai conversar no próximo programa, se Deus assim o permitir. Vamos nos despedir. Nós hoje estudamos o capítulo 47 do livro Nosso Lar, agradecendo a todos o carinho, a atenção e pedindo a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, que nos ajudem, continuem nos ajudando, para que possamos cumprir as tarefas que prometemos antes de reencarnar.
Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.